Fala, galera. Bom dia ou uma boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então, nós vamos continuar o nosso assunto sobre arte egípcia. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a, a arte pré-histórica e agora vamos falar um pouquinho sobre a arte egípcia. Levando em consideração o seguinte, todo mundo entende, né, a questão da arte egípcia aí, como esse processo das pirâmides, né, da construção dessas pirâmides, dos faraós. E tudo isso faz muito sentido, sim. Então, o que é a arte egípcia? A arte egípcia é uma das expressões artísticas da antiguidade, né, dessas civilizações antigas, que são mais apreciadas até os dias de hoje. Ela é considerada, por toda a sua expressão artística, por conta da sua questão cultural e principalmente das questões da religião. Porque tudo que os egípcios fizeram foi em função da religião. Então, nós temos aí pinturas, esculturas, arte decorativa, arquitetura, né, e muitas outras formas aí de arte, as esfinges, as pirâmides, que foram feitas em função do processo da religião. Então, nós temos aí as obras egípcias, né, que eram muito ligadas à questão da religiosidade do povo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Esse processo de religião fazia com que tudo que eles fizessem fosse feito em função da religião. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que tudo que os egípcios faziam era por conta da religião. Então, pelo fato deles acreditarem, né, em vários deuses, eles acabavam fazendo homenagens a esses deuses. Essas obras, elas representavam eventos políticos também, e principalmente em que envolvia a questão da figura do faraó. O faraó, nas obras egípcias, ele era representado maior e mais escuro do que as outras pessoas. Então, nós temos aí, dentro do processo da lei da frontalidade, que envolve essas figuras que são figuras muito semelhantes umas das outras, né? O faraó era representado dessa forma. Mas eu vou falar da lei da frontalidade um pouquinho mais à frente. Então, as características da arte da civilização egípcia, elas duraram por todo o período da existência desse povo. Então, estima-se que tenham vivido cerca dos últimos 3.000 anos, né, antes de Cristo. Isso é muito importante, porque a gente tem aí, principalmente nas histórias bíblicas, né, esses relatos do Antigo Testamento. Os egípcios, eles também se utilizavam de pigmentos naturais para poder fazer a coloração de todas as suas obras, muitas pinturas à base de ouro, e principalmente as pinturas dos sarcófagos também eram, normalmente essas modelagens eram feitas em ouro. As cores eram muito utilizadas por esse povo e elas eram obtidas através da extração de produtos minerais e misturas. Tanto que o azul que é encontrado nas obras egípcias, elas eram em função de determinados minerais que se encontravam ali na região do Nilo. O preto, por exemplo, era extraído do carvão, da madeira ou do óxido de magnésio e estava ligado à morte e à noite, ou por vezes à fertilidade e à regeneração. Então, isso é muito importante a gente pensar que cada coloração que eles colocavam também tinha uma explicação para os povos egípcios. Outras cores muito utilizadas na produção da arte egípcia eram o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Lembrando que todos eles extraídos de determinados pigmentos aí, determinados minerais. Nós temos o processo arquitetônico dos egípcios, que é muito importante.
Os egípcios, eles colocavam o faraó nas pirâmides, e as outras pessoas na sociedade, elas tinham determinados locais, por exemplo, como as mastabas, que eram os templos onde ficavam os corpos aí de pessoas que estavam ali abaixo do faraó. Os escravos, por exemplo, não tinham um lugar específico para os seus velórios. Outro ponto de curiosidade da arte egípcia é o processo das pirâmides. Essas pirâmides, elas eram construídas, e esses escravos, eles tinham, eles guardavam o segredo dessas pirâmides junto com o corpo do faraó. E o corpo do faraó era enterrado ali com as suas riquezas. E eles tinham que fazer o sarcófago muito semelhante ao rosto do faraó, para que quando essa alma, né, voltasse, ele conseguisse identificar as suas riquezas e o seu corpo. Outro ponto é a questão da esfinge, que tem o corpo de animal e a cabeça de um ser humano, né, que ela seria a força e a sabedoria. Então, esses pontos são importantes a gente frisar. Sobre a lei da frontalidade, que eu iniciei lá na frente, é uma expressão, né, uma forma da pintura egípcia deles terem se expressado. Elas são encontradas em diversas civilizações, principalmente onde esses egípcios acabaram vivendo. E essas imagens normalmente contavam as histórias dos faraós, né? Sejam histórias mais simples, eles estando participando direto ou indiretamente, não tinha problema. Mas o que é importante a gente pensar que elas são feitas com os olhos de forma frontal. Eu vou falar tudo que é de frente, os olhos de frente, porque a gente não consegue ver essa finalização dos olhos quando a gente está de perfil. A gente não consegue ver o olho dessa forma numa representação realista. Os ombros estão de frente, tá? E o rosto e os membros estão de perfil. Então, há essa distorção da imagem. Alguns pesquisadores acreditam que os egípcios desconheciam as normas de desenho enquanto proporção, perspectiva, porque a gente vai perceber em algumas imagens que tem ali animais que são desproporcionais ao tamanho do ser humano, vice-versa. A questão de ter essa distorção no corpo humano, mas isso não dá para ser levado em conta, porque nós temos aí as esculturas, que são esculturas muito boas, né? Então, de repente, tudo bem, a escultura é uma linguagem artística, o desenho é outra, mas há outros estudos que mostram que essa forma foi a forma que os egípcios encontraram de serem reconhecidos pela sua pintura. Então, nós temos aí o que a gente chama aí de lei da frontalidade, que é essa pintura específica aí, dada pelos egípcios, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre algumas características aí da arte egípcia. Então, nós temos aí, né, esse processo de religião, né, que é fundamental que envolve, né, todo o processo da pintura egípcia. Nós temos as pirâmides, nós temos o uso desses pigmentos naturais, nós temos também esse envolvimento do faraó e das suas riquezas. Então, são pontos que são, assim, cruciais. Esse aqui é o escriba sentado, que é uma escultura representativa, né, de ser humano, vamos colocar assim, só para a gente ter uma ideia, comparando com a lei da frontalidade, comparando que esse processo da lei da frontalidade, para a gente entender que havia um conhecimento de determinadas técnicas no Egito.
Então, gente, sobre o Egito, são importantes esses tópicos para vocês. E até o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre arte grega.